Bom dia a todos. Nós iniciamos hoje a sessão da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão do período da manhã, do dia 22 de setembro. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo da Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Luiziane Angelotti Meira, presidente. O doutor Marcos Roberto é suplente e está substituindo o doutor Winderley, o ex-presidente que saiu da turma. Nós teremos sustentação e acompanhamento hoje nos itens 146 a 176. Teremos também só acompanhamento nos itens 199 a 201 da pauta e videoconferência nos itens 310 a 314. Com isso, nós iniciamos a sessão dessa manhã e eu peço, por favor, o apoio que chame o patrono dos itens 146 a 176, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Ele vai fazer a sustentação oral, Luiziane? Vai. Tá bom. A videoconferência aqui. São todos de uma vez, Marcelo, na hora que eu anunciar? Oi? Eu anuncio todos os itens juntos? Ele é repetitivo. Tá. É verdade. Eu já vou anunciar repetitivo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Doutor Carlos Eduardo. Bom dia, doutor. Isso. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. O senhor vai fazer a sustentação, sim? Perfeito. Então, nós vamos iniciar o julgamento. Nós estamos tratando do item 146, né, que se repete nos itens 147 a 176. A contribuinte é Latinos Bom Gosto S.A. e o relator é o doutor Marcelo. Já está na pasta, né, Marcelo? Podemos iniciar o relatório? Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Trata-se de um pedido de ressarcimento de PIS do primeiro trimestre de 2014. O pedido foi parcialmente deferido porque da análise da FD ICMS, ICMS IPI, a fiscalização identificou valores, não encontrou, né, alguns insumos que teriam sido utilizados como base de cálculo, encontrou divergências entre a base de cálculo e os valores lançados, glosou créditos integrais na aquisição de insumos e o que mais? E créditos em compras de associações e cooperativas. Isso é um brevíssimo resumo, porque acredito eu que na sustentação oral o doutor vai detalhar as razões de mérito. Então, presidente, esse é o meu relatório e eu devolvo a palavra. Muito obrigada, Marcelo. Eu passo a palavra ao patrono. Perfeito. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Como bem expôs o relator, doutor Marcelo, o que se trata nesse processo são aquisições de insumos, basicamente
leite cru, em que a Laticínios Bom Gosto efetuou de pessoas jurídicas, e aí houve, por parte da fiscalização, uma diferenciação dessas pessoas jurídicas, dessas aquisições, entanto que a fiscalização ela acabou agrupando essas aquisições em 3 grupos distintos. O primeiro deles, pessoas jurídicas que teriam respeitado, segundo ele, a suspensão das vendas, a suspensão de PIS e COFINS nas vendas, das aquisições desse leite cru através da empresa Laticínios Bom Gosto, empresas que não respeitaram essa suspensão de PIS e COFINS, ou seja, teriam tributado PIS e COFINS nessa operação de venda de leite cru para Laticínios Bom Gosto, e um terceiro grupo que não se manifestou, simplesmente ficaram silentes. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou todos esses insumos que a Laticínios Bom Gosto havia creditado como sendo crédito integral de PIS e COFINS e desconsiderou como sendo crédito integral. Disse que fazia jus tão somente ao crédito presumido nessas aquisições, porque no entender dele, essa parcela de aquisição de leite cru, ela teria por exigência legal a suspensão obrigatória da incidência das contribuições de PIS e COFINS, fazendo jus, então, com base no artigo 8º e artigo 9º da 10925, ao crédito presumido. Qual é a defesa hoje da empresa Laticínios Bom Gosto? De que, primeiro, formalmente, essas aquisições não gozam da comprovação efetiva de que houve a suspensão, não foi observado os requisitos da Instrução Normativa 660 e com base na Lei 10925, também as empresas fornecedoras do leite cru não tinham as exigências completas, tanto do artigo 8º como do artigo 9º da 10925. E é importante se salientar que as exigências estatuídas pelo artigo 9º da 10925 exigem que o fornecedor ele faça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do leite in natura. E nesse caso específico, as empresas que venderam esse leite in natura para Laticínios Bom Gosto, eles não tinham a figura do transporte. Então, elas não cumpriram formalmente nem materialmente os requisitos da suspensão. E aí, o que nós fizemos no decorrer da instrução do processo? Nós juntamos a integralidade dos documentos, tanto conhecimento de transporte, como notas de aquisição, de todas as pessoas jurídicas que não cumpriram com esses requisitos formais e materiais da venda com suspensão, ou seja, eles não realizaram isso que a lei exige de exercício cumulativo da atividade de transporte, resfriamento e venda de leite in natura. É importante esclarecer desde já que esse aspecto da documentação, a empresa Laticínios Bom Gosto, ela passou durante essa última década por uma série de fusões, aquisições, houve por parte da empresa fechamento de unidades, abertura de outras. Então, durante essa última década, a empresa simplesmente pulverizou as atividades dela em vários estabelecimentos. Quando da fiscalização, ela não tinha essa documentação toda agrupada. Foi um trabalho gigantesco que essa empresa fez no último ano para reunir toda essa documentação. Hoje ela está numa sala, numa unidade, se não me engano, em São Paulo, uma sala de 80 metros quadrados, completamente cheia, onde foi feito todo um processo de digitalização, separação dessas notas, e nós juntamos ao processo no ano passado. Então, hoje, a empresa tem a comprovação efetiva de que todas essas operações, elas estão alicerçadas dentro de uma documentação que comprova que, de fato, a aquisição desse leite in natura não se deu de forma nem formal,
né? Não existe na nota fiscal o requisito, aquele exigido pela Instituição Normativa 660, de que a venda se operou com suspensão da tributação de PIS e COFINS. Também materialmente não existe essa figura exigida pela Lei 10.925, de que as empresas deveriam assumir cumulativamente o transporte, resfriamento e a venda do leite. Então, ela tem hoje a comprovação de que todas essas operações guarnecem, sim, a 100% do crédito de PIS e COFINS nas aquisições de insumo, que seria o leite cru. Um outro ponto importante que é digamos assim, um fundamento lá da fiscalização, de que parte dessas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico da empresa Laticínios Bom Gosto. Esse ponto acho que é importante, porque ainda que não exista por parte da fiscalização nenhuma fundamentação de que haveria aí uma fraude, de que haveria alguma espécie de conluio ou qualquer outra coisa que se assemelhe, o fato é que essas empresas, com o passar do tempo, de simples fornecedoras passaram a pertencer a Laticínios Bom Gosto, né? Eu digo pertencer porque a Laticínios Bom Gosto acabou adquirindo essas plantas no futuro. Então, essa argumentação do grupo econômico é importante a gente rebater, porque no passado isso de fato não existia, só veio existir posteriormente. Então, essa figura de pertencer ao mesmo grupo econômico tem essa justificativa. Um outro ponto que eu gostaria de trazer a reflexão aí do colegiado é uma questão referente ao ressarcimento. Todos nós sabemos que nós estamos diante de um pedido administrativo de ressarcimento de crédito. A empresa fez a indicação de que o crédito que ela faz jus é o crédito de 100% do PIS e COFINS, das alíquotas de PIS e COFINS. O fiscal, ele desconsidera a figura do crédito de 100% das alíquotas de PIS e COFINS e reclassifica o crédito como sendo um crédito presumido, com base na figura da suspensão das aquisições, da suspensão de PIS e COFINS das aquisições do leite cru. Em sendo desclassificado de crédito integral para crédito presumido, nós temos a figura aí da necessidade de se manter o ressarcimento desses créditos. E eu digo isso porque em 2015, portanto, posteriormente ao período em que a empresa apropriou esses créditos, que é de 2010 até 2014, veio a Lei 13.137 e acabou concedendo às empresas de laticínios a possibilidade de ressarcir os saldos acumulados de PIS e COFINS, o crédito presumido. E isso se deu através da Lei 13.137, em 2015, exigindo que as empresas que possuíssem, então, esse saldo credor de crédito presumido de PIS e COFINS, o fizessem em parcelas em 2015, 16, 17, 18, 19. Então, assim, durante esse período, né, em que tramitou o processo administrativo, em que ela fez o pedido e depois foi objeto de fiscalização, e nós estamos aqui hoje julgando esse pedido de ressarcimento, a empresa simplesmente não fez digamos assim, esse pedido de ressarcimento pelo crédito presumido. Mas nós temos hoje um processo administrativo de ressarcimento que se iniciou como sendo crédito integral, mas que a fiscalização está desclassificando para crédito presumido. Então, no entendimento da recorrente, caso o colegiado entenda que o crédito que ela faz jus, de fato, é o crédito presumido, o que ela requer é que, tendo em vista essa alteração legislativa em 2015, portanto, posterior aos pedidos, posterior ao período, mas dentro do limite que estabelece a Lei 13.137, que são os saldos acumulados de 2010 até 2014, 2015, ela possa, então, com base nesse nosso processo administrativo, possibilitar o ressarcimento desse crédito presumido. O Conselho
a gente tem observado algumas decisões no que diz respeito a esses prazos estabelecidos na Lei 13.137. Ultimamente, a gente tem visto que o entendimento é de que o contribuinte teria 5 anos a partir da data de apropriação do crédito para fazer o pedido de ressarcimento, e não a data da edição da lei, que seria 19 de junho de 2015, para fazer a solicitação desse crédito presumido. Então, diante dessas flutuações de entendimentos, a empresa não poderia ser, hoje, prejudicada por uma interpretação que colocasse em risco a possibilidade dela ter esse crédito ressarcido. Porque se há uma sinalização de que o crédito não é integral, mas sim um crédito presumido, e que existe uma legislação posteriormente aos pedidos que ela formulou, concedendo a possibilidade de ressarcimento desse crédito presumido, entende ela que seria, então, oportuno e até mesmo saudável, para que ela não tenha o perecimento do direito dela visualizado mais à frente, de que se aproveitasse esse momento de análise do pedido de ressarcimento dela, e uma vez não reconhecido o crédito integral, que uma vez mantido a glosa e identificado que o crédito seria um crédito presumido, que possibilitasse ela, então, do ressarcimento desse percentual. Excelências, essas seriam basicamente as razões de defesa da hora recorrente, e ela espera e confia no provimento do seu recurso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos Eduardo. Alguma questão, patrono? Podemos passar ao voto, por favor, doutor Marcelo? Pois não. Na página, o meu voto se inicia na página 9, e eu inicio colocando a legislação para uma eventual consulta, e eu começo a apreciação das razões de mérito na página 12. Eu peço desculpas ao colegiado, mas esse processo tem muitos detalhes, então eu vou ter que ler aqui e vou procurar ser o mais rápido possível. Então, a fiscalização glosou créditos indicados na EFD Contribuições, cujas notas fiscais ou não haviam sido lançadas ou constavam com valores divergentes. Em sua defesa, a recorrente alega que a DRJ não analisou os documentos juntados aos autos, que comprovavam que os equívocos cometidos não afetaram os cálculos dos créditos, que foram efetuados com base nas notas fiscais. Em primeira instância, juntou planilhas e, após a apresentação do recurso voluntário, carregou grande número de notas fiscais de compra de leite e de serviços de transporte. As planilhas apresentadas em primeira instância contêm a apuração completa do PIS do primeiro trimestre de 2014 e listas contendo dados com notas fiscais de compra e serviços de forma individualizada. Contudo, não foram juntadas as notas fiscais de compra que geraram os créditos, motivo pelo qual a DRJ negou o provimento aos argumentos. No recurso, ele refusou os argumentos e, em momento posterior à protocolização do recurso voluntário, trouxe diversas notas fiscais de entrada de bens e serviços. O ônus de comprovar a legitimidade é da recorrente. Entretanto, não o fez no curso da fiscalização e tampouco na apresentação da manifestação de inconformidade. Nessas circunstâncias, julgo precluso o direito à apresentação de provas e não conheço dos documentos juntados intempestivamente. Nessas circunstâncias, ratifico a decisão de primeira instância, que considerou insuficiente a apresentação de planilhas de cálculo e nego provimento ao argumento. Na aquisição de leite, foram glosados créditos integrais de PIS relativos a compras de leite de pessoas jurídicas em geral, cooperativas, associações, reassentados e pequenos produtores rurais. As vendas teriam sido realizadas com suspensão de PIS, pelo que não davam direito ao crédito. Os fornecedores preenchiam os requisitos necessários à fruição da suspensão, transporte, resfriamento e venda a granel. Para robustecer o trabalho, o agente fiscal diligenciou 9 fornecedores. 6 confirmaram que não fizeram incidir o PIS. Os demais informaram que foram tributados. Um deles era uma cooperativa.
Os outros empresas do mesmo grupo econômico informaram que realizaram revenda, o qual era tributável pelo PIS. Em tópicos seguintes, a gente vai analisar a questão das cooperativas e da revenda. Tá? Bom, não obstante as 3 respostas em sentido contrário, salientou que em todos os contratos sociais, eu ainda estou falando da fiscalização, tá? Dos argumentos do fisco. Não obstante as 3 respostas em sentido contrário, a fiscalização salientou que em todos os contratos sociais constava que executavam as citadas 3 atividades. E, por fim, consignou que trata-se de previsão legal que não pode deixar de ser observada, pelo fato dos fornecedores não terem indicado no corpo da nota fiscal que gozava que a operação gozara de suspensão. A recorrente inicia sua defesa afirmando que as respostas dos fornecedores às indagações do agente não constam nos autos. Prossegue mencionando que a suspensão depende de prova de que o fornecedor realizava o resfriamento, transporte e venda a granel. Afirma que os fornecedores não executavam o transporte. E o fato de a atividade estar prevista no objeto social não significa que a tenham executado, que não se encontrava entre as indicadas no CNAE dos principais fornecedores. E lista 7 notas fiscais de compra de leite e os respectivos conhecimentos de transporte para demonstrar não terem sido efetuados pelo vendedor do leite. Com efeito, conforme relatado, após a protocolização do recurso voluntário, apresentou diversas notas fiscais de serviço. Refuta a interpretação da legislação dada pela DRJ no sentido de que não havia necessidade de relacionar o serviço à compra do produto, porém bastava que o transporte fosse uma de suas atividades, com a solução de consulta 275 de 2017. Bom, eu voto por negar provimento aos argumentos e me justifico. Para dar provimento ao argumento de que o transporte foi contratado com pessoa jurídica diferente da que vendeu e resfriou, teria de ter sido apresentado conciliação entre cada uma das notas fiscais de compra com os respectivos conhecimentos de transporte. Vamos lembrar sempre que estamos tratando de processo de crédito, em que o ônus probatório é daquele que requer, que pleiteia o direito, né? Limitou-se, todavia, a conciliação de 7 operações de transporte cujos créditos sequer podemos acatar, pois não há indicação da localização das notas fiscais e conhecimentos de transporte nos autos e tampouco evidência do cômputo no cálculo dos créditos pleiteados. Mas aqui eu não estou dizendo que não estava lá dentro. O que acontece é que eu teria que localizar, teria que começar a pesquisar e fazer um trabalho de conciliação que deveria ter sido trazido. Quer dizer, as notas fiscais foram juntadas intempestivamente e não devidamente conciliadas. Concordo com sua interpretação do inciso 2 do 3º do artigo 8º da 10925, de que para a fruição da suspensão há que se verificar em relação a cada operação se o fornecedor realizou cumulativamente transporte, resfriamento e venda a granel. Também entendo que o fato da atividade figurar no contrato social não significa que o executaram para recorrente. Contudo, não vejo falhas técnicas ou vícios que comprometam o termo de verificação fiscal. As respostas dos fornecedores à circularização, ao contrário do que alegou a recorrente, encontram-se nos autos nas folhas 156 a 176. Não obstante as discordâncias que mencionei nos parágrafos anteriores, depreende-se do termo de verificação fiscal que o agente fiscal analisou os elementos que estavam disponíveis, diante da ausência da documentação comprobatória dos créditos e dos relatados erros cometidos no preenchimento da SF contribuições e divergência em relação à FD livros fiscais. Estes 2 últimos fatos são os que constituíram os reais motivos da glosa. Então eu nego o provimento. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho até que a fiscalização envidou esforços, tá? Envidou esforços para tentar... E tanto é que o deferimento foi parcial, tá? O ambiente não era propício, o ambiente não era de organização, de conciliação. O próprio patrônio mencionou que a empresa foi se organizando ao longo do processo, hoje digitalizou todos os documentos, organizou na sala, mas houve um problema durante a fiscalização.
da vedação de suspensão das contribuições nas aquisições de leite. Agora foi efetuada pelos mesmos motivos alegados do item anterior. A recorrente argumenta que simples leitura das descrições contidas no CNAE e nos cartões de CNPJ dos fornecedores, verifica-se que suas atividades são de fabricação e não de produção, o que leva à óbvia conclusão de que era operação de revenda e que era tributada. E, portanto, ela teria direito a crédito porque teria sofrido incidência. Mais uma vez, eu entendo que as alegações não estão acompanhadas de suporte documental. O fato de não constar no CNAE ou no CNPJ não significa que jamais produziram leite. Aliás, esse argumento aqui contradiz até argumentos que a própria recorrente ofereceu, né, para contestar a fiscalização, quando ela diz, olha, tá no contrato, o fato de estar no contrato social não significa dizer que fez transporte. Aqui é a mesma coisa. O fato de não estar no CNAE não significa dizer que ela não faz. Regra geral, os CFOPs informam a natureza da operação. São diferentes os CFOPs de venda de produção própria e de mercadoria adquirida para revenda. Contudo, no recurso não foram informados os CFOPs utilizados pelos fornecedores, que seria um indício. Por outro lado, na planilha de glosas, na coluna CFOP, a maior parte dos campos está em branco. E nos poucos que foram preenchidos, não consta CFOP. Consta simplesmente essa expressão aqui, IND/PRO, parece que ser industrialização, produção. Portanto, mais uma vez, não foram apresentadas provas que sustentassem a legitimidade do crédito. Os documentos fiscais que acobertaram as operações de descumprimento de obrigações acessórias. Alega que não havia informação nas notas fiscais de que esses títulos aqui são os títulos do recurso voluntário. Vocês já me conhecem, eu tenho essa prática para evitar qualquer omissão, alegação de omissão de apreciação de argumento. Então, alega que não havia informação nas notas fiscais de que tinham sido cursadas com suspensão. Tal qual a fiscalização e a decisão recorrida, entendo que a suspensão não é uma prerrogativa, porém uma regra. Então, eu também nego provimento a esse argumento. Com relação às associações, os créditos foram gozados porque associações não são contribuintes do PIS e da incidente sobre as receitas. Em sua defesa, a recorrente aduziu que o artigo 195 da Constituição Federal não trouxe limitações ao regime da não cumulatividade. O inciso 2 do terceiro, pelo que a legislação infraconstitucional não poderia fazê-lo. O inciso 2 do parágrafo 3º veda o aproveitamento de créditos em operações sem tributação, que não seria o caso porque as associações pagam PIS sobre folha de pagamento. Que trata-se de insumo cujo crédito tem amparo no inciso 2 do artigo 3º. Eu concordo com a fiscalização, a minha leitura é de que as operações não tributadas não podem gerar crédito com base no parágrafo 3º aqui, no parágrafo 2º do artigo 3º. Bom, o crédito nas operações com cooperativas. A fiscalização alegou que, em alguns casos, os valores cobrados da recorrente eram os que as cooperativas repassavam aos cooperados. E esta parcela não estava sujeita ao PIS, pois é excluída da base de cálculo do PIS, de acordo com o inciso 1 do artigo 11. Houve cooperativas, por outro lado, que responderam às circularizações informando que venderam com suspensão. Em ambos os casos, não havia direito a crédito. Em primeira instância, a recorrente afirmou que não tomara créditos integrais, porém presumidos, e que os valores teriam sido demonstrados em planilha acarreada aos autos, juntamente com a manifestação de inconformidade. A DEJA não acatou o crédito por falta de comprovação, pois eram planilhas desacompanhadas de documentos. E, no recurso, ela repetiu os argumentos. Eu concordo com a DRJ. A planilha desacompanhada de nota fiscal não constitui prova. Por fim, ela fala de incidência de juros Selic, sobre os créditos não reconhecidos. Bom, sem mais delongas aqui, eu afasto, porque eu afastei todos os créditos, eu não acatei os argumentos de defesa. Então, de qualquer maneira, não haveria juros a incidirem. E, por fim, ela protestou pela realização de uma diligência que eu acho inapropriada, porque minha leitura do PAF é de que a diligência ela se presta para esclarecimento, e não para a produção de provas. Presidente, a minha conclusão é por negar provimento ao recurso voluntário, eu
devolvo a palavra. Muito obrigada. Doutor Marcelo, alguma questão, alguma dúvida? Podemos passar a votação? Então, o voto do relator é por negar provimento a recurso voluntário. Nós estamos no item 146, cuja recorrente é Laticínios Bom Gosto S.A., e essa decisão ela é repetitiva do 147 a 176. Doutor Ari? Parabéns, Marcelo. Muito bem redigido seu voto. Eu voto com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, nós encerramos a votação dos itens 146 a 176 e vamos... Doutor Carlos Eduardo, os próximos itens não são seus, né? É a doutora Camila? Não. Isso, exatamente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigada. Prazer em revê-lo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Tainá? Sim, doutora. Por favor, chame a advogada, a doutora Camila. Tá ok, só um instante. Muito bom seu voto, Marcelo, parabéns. Presidente, esse agora é o Fundação Rede Ferroviária? É. Tá. Desculpe, é. 199, a 200% da pauta, doutora Camila, seu processo será ligado agora. Acabou de verificar mensagem privada. Eu não estou vendo lá na pasta, Marcelo. Está lá? A rede. A rede. Tá. Um, dois ou três, ou quatro, Marcelo? Porque tem 4 pastas ali. É verdade, é verdade. É que são 4 processos. Deixa eu lá. Eles são distintos, Marcelo? Desculpa. São processos distintos? Não entendi. Tá ruim minha voz? Não, talvez São diferentes ou são iguais? os processos, eu não estou me lembrando se são iguais, não. Tá? Tá. Eu não estou me lembrando. Ruim minha voz, que se ficar ruim também vai ser ruim na gravação. Vocês não estão escutando? Tá bom? Estou ouvindo bem, presidente. Não, agora ficou boa, agora está boa. Então, o primeiro, o Rede 1 é o 198. O processo final de 2009, 69, eu coloquei na pasta Rede 1. Tá. E que é o processo de número 198. Apesar que o acompanhamento está 199 a 201. Mas, não, é 198 ou 201. Bom, eu não sei se ela registrou. Vamos começar com a doutora primeiro. Bom dia, doutora Camila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou aqui procurando a pauta, porque para mim era 199 a 201 também. Aqui está 198, que é o final de 2009 e 89. Então, acho que foi um erro nosso. Não, mas está escrito aqui que está com acompanhamento, está escrito na pauta. Tá, então ótimo. Então, tranquilo, só para a gente se localizar. Obrigada, doutora. Obrigada, senhora. Nós vamos começar com 198, então, Marcelo, eles são distintos? Tá certo. Tá bom. Bom dia, doutora, prazer em revê-la. Vou fazer o anúncio aqui formal. Nós vamos começar, então, com o item 198, né, vai ter o acompanhamento da doutora Camila, a recorrente é a Fundação Rede Ferroviária de Segurança Social, REFER, e o relator é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Bom, então, mais uma vez, bom dia, doutora, prazer em revê-la. Nós estamos aqui com um despacho decisório
que homologou parcialmente uma compensação. A compensação teve como suporte um crédito declarado a título de pagamento a maior ou indevido da COFINS do período de apuração junho de 2005. O despacho decisório homologou parcialmente sob a justificativa de que o pagamento revelou-se insuficiente para a quitação do débito indicado. Bom, aí eu já estou aqui, eu li o início do relatório, agora eu já estou dentro do meu voto. A recorrente apresentou perder conta com as seguintes informações. Crédito da COFINS originado do DARF-TAL relativo ao período de apuração junho. Compensação de débito de COFINS de julho de 2005 do valor tanto. O despacho decisório homologou parcialmente em razão de o crédito constar nos controles como parcialmente utilizado para liquidar outros débitos confessados, e o saldo remanescente não foi suficiente para liquidar o débito. Em primeira instância, alegou que cometeu os seguintes erros no preenchimento do perder-conta. E na ficha destinada ao crédito, informou o valor de 66 relativo a COFINS do período de apuração de junho, quando o correto seria vencimento 15 e que teria sido pago em 31 de julho, quando o correto seria 15 de julho. E na ficha destinada ao débito, informou que o valor era de 24 do período de apuração de julho de 2005, vencido em 31 de julho, quando o correto seria vencido em 15 de agosto. A DRJ rechaçou os argumentos sob a alegação de que a alteração não era capaz de extinguir o saldo credor verificado, o saldo devedor verificado, e indeferiu o pedido. Em segunda instância, a recorrente alterou os argumentos. Ela alegou que, após tomar a ciência da decisão de primeira instância, empreendeu uma nova pesquisa e descobriu que também se equivocou no preenchimento do perder-conta, que, por sua vez, retificou por meio que, por sua vez, foi retificado. Que o débito de 28 mil liquidado com parte do DARF de 66 foi informado como sendo relativo ao período de apuração de maio, com vencimento em 15 de junho, ao invés de relativo ao mês de junho, com vencimento em 15 de julho. Bom, em minha opinião, a defesa ela é inconsistente e ela não deve ser conhecida. De pronto, poderíamos deixar de conhecê-la pelo simples fato de conter argumentos novos, não incluídos na manifestação de inconformidade. Contudo, assim não encaminha o presente porque costumamos ser flexíveis quando se trata de matéria de prova, notadamente diante dos lacônicos despachos decisórios eletrônicos. Contudo, não indicou e tampouco se pode inferir de que forma o alegado impactaria a decisão da DRF. Não trouxe qualquer argumento para sustentar a legitimidade do crédito. Assim sendo, eu voto por não conhecer do recurso voluntário, pois as alegações não guardam relação direta com o objeto da lide, ou seja, a insuficiência de crédito para realizar a compensação. Presidente, esse é o meu voto. Muito obrigada. Doutor Marcelo, alguma questão? Não? Podemos passar a votação? Então, o voto do doutor Marcelo é por não conhecer do recurso voluntário. Doutora Ari? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos por não conhecer o recurso voluntário. Marcelo, passamos a qual? Na ordem? Ao RED 2. É o final 2009-56, que na verdade é o 200. 200. Então, vamos passar agora ao julgamento do item 200 da pauta, com a mesma recorrente, Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social. Por favor, doutor Marcelo, o relator. Agradeço, senhor presidente, a paciência pelo fato de eu não ter colocado na ordem da pauta aí os processos.
E mais uma vez, eu vou me desculpar, eu estou tendo que ler, porque esses processos têm muito detalhe e eu realmente não estou me lembrando, tá? E muitos deles eu já fiz há algum tempo. Bom, eu vou direto para o voto, lá eu coloquei uma descrição. Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação do débito da COFINS de setembro de 2004, em razão de o pagamento que originou o crédito constar no banco de dados como integralmente utilizado para compensar outros 3 débitos, 2 deles incluídos em PRDCOMP e um outro em DCTF. Na manifestação de inconformidade, a recorrente informou que o PRDCOMP, objeto do presente, havia sido transmitido por equívoco e que não tinha correspondência com as DCTFs entregues. Assim, a compensação deveria ser cancelada. A DRJ decidiu não conhecer da manifestação porque não apresentou argumentos que contestassem o despacho decisório. Não obstante, ela não conheceu, mas ela conduziu uma pesquisa no banco de dados da Receita e ela concluiu o seguinte, e aqui é interessante ler, porque a pesquisa descobriu o que realmente aconteceu. Então, diz a DRJ, a manifestação de inconformidade não atende os pressupostos, uma vez que não contradita o despacho decisório, não devendo ser conhecida. Não há clareza na manifestação de inconformidade. Depende-se das alegações que ele solicita o cancelamento do PRDCOMP, objeto do presente, uma vez que o crédito, pelo pagamento indevido nele informado, já havia sido integralmente utilizado conforme indicado no despacho decisório que não homologou. De fato, as cópias das telas do PRDCOMP e DCTF citados no despacho decisório demonstram que o crédito pleiteado já havia sido integralmente utilizado. Em vista disso, a apresentação do PRDCOMP por equívoco, reconhecido pelo contribuinte, deixou de ter sentido, devendo ser cancelada como solicitado. Ressalta-se, portanto, que em sua manifestação de inconformidade, em momento algum o contribuinte contradita ou questiona o teor do despacho decisório. Logo, não há litígio. Tendo em vista o efeito constitutivo do PRDCOMP, e em face da constatação de que não se criou contraditório e que não há questão de mérito a ser analisada, e aí ele conclui pelo não conhecimento da manifestação. Agora falo eu, no recurso voluntário, alega que a decisão recorrida errou ao não conhecer da manifestação de inconformidade, pois teria demonstrado o direito creditório e apresentado os documentos, e pleiteia que o recurso seja conhecido com base no RICARF e precedente do CARF. Que o direito ao crédito está previsto no artigo 66 da 8383, que a origem do crédito é pagamento anual da COFINS, que pode ser apurado pela cópia da DCTF, que o débito da COFINS de setembro indicado na DCTF foi regularmente liquidado por meio de outros 2 PRDCOMP, o pagamento de DARF, e conforme a respectiva DCTF. Assim sendo, verifica-se que inexiste o débito de COFINS informado no PRDCOMP. Dessa forma, o PRDCOMP objeto da presente deveria ter sido cancelado, pois enviado equivocadamente. Entretanto, embora não tenha sido efetuado o cancelamento, a conclusão deve ter no sentido de cancelar a cobrança à luz do princípio da verdade material. A própria DRJ comprovou os fatos e conclui discorrendo sobre o princípio da verdade material. Eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Primeiro porque considero rígida a decisão de piso. De fato, não haveria de conhecer a manifestação de conformidade, pois não contestou o teor do despacho decisório, quer dizer, a inexistência do crédito. Porém, alegou que o PRDCOMP, objeto presente, havia sido enviado por equívoco e que deveria ser desconsiderado e a cobrança cancelada. Dessa forma, se não propõe a anulação da decisão da DRJ, não se instaura o litígio nos termos do artigo 14. E segundo, porque também no recurso voluntário o contribuinte não contesta o despacho decisório. Pede o que não está no escopo da nossa competência, isto é, que determinemos que a unidade de origem cancele o PRDCOMP em discussão e cancele uma cobrança do débito nele indicado. Então, presidente, o meu voto é por não conhecer do recurso voluntário, eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marcelo. Alguma dúvida, algum comentário? Vamos passar, então, à votação. O Salvador, por favor. Eu fiquei só com uma dúvida, Marcelo. Eu concordo com a sua conclusão, mas se o recurso voluntário está questionando especificamente o não conhecimento da DRJ, a gente não deveria negar provimento aqui?
Ou ele traz esse argumento de cancelar também o pede de compra, porque não existe o débito, está repetido o débito, ela traz de novo no recurso. Eu entendi a sua pergunta, só um minuto. Eu entendi, deixa eu... Só um detalhe, presidente, o Breno está online, só porque ele está sem a câmera aqui para mim. Não, eu tô online, eu tô vendo todos aqui, tá sem câmera? Apareceu sua imagem. Mas nós não estamos te vendo, Breno. Ué. Eu fiquei com essa dúvida, Marcelo, porque... Eu acho que você tem razão. Eu tenho que conhecer em parte e negar provimento. Você tem razão. É porque ela ele ofereceu... Não, você tem razão. Ele ofereceu um argumento contestando o não conhecimento. Então, eu afastei esse argumento e não conhecia dos demais por não terem pertinência com o litígio. Muito bom, Salvador. Isso mesmo, eu concordo com você. Então, presidente, eu vou retificar. Aqui o meu voto é por conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento. Obrigado, doutor Salvador. Obrigada. Nós estamos sem imagem do doutor Breno. Não. Eu acho que te retirar aqui antes da gente votar, pode ser? Pode. Aí eu já clico de novo para votar. Guardar um minutinho. Foi? Agora sim. Vamos retomar, então. O voto do relator é por conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento. Doutor Ari? A minha dúvida era a mesma, eu fico com o relator também. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Isso é o item 200. Para qual que nós passamos agora, Marcelo? Nós não estamos ouvindo, Marcelo. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, por favor. Que eu cometi um erro aqui no cabeçalho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora é o 199. O rei de 3 é o 199. Só que o número do processo está errado. O número do processo está errado. Já estou consertando aqui. Tá? O número do processo que está na minuta aí. É do item 198, doutor Marcelo. É verdade. E não 89. 4, eu me equivoquei aqui na...
Então, nós vamos passar agora, doutor, ao julgamento do item 199. Isso. Nós vamos fechar esse arquivo e abrir novamente, doutor Marcelo? Não não precisa não. Eu estou fazendo a minha correção aqui, que eu estou trabalhando no meu arquivo pessoal, entendeu? Tá bom. Aí depois eu corrijo isso. Então, vamos lá. Trata-se de... Posso começar, doutor presidente? Por favor. Trata-se de despacho decisório que não homologou compensação do débito da COFINS de 55 mil em razão do pagamento que originou o crédito constar no banco de dados como integralmente utilizado para compensar outros 3 débitos, 2 incluídos em PEDECOMP e 1 em DCTF. Na manifestação de inconformidade, a recorrente informou que o PEDECOMP havia sido transmitido por equívoco e que não tinha correspondência com as DCTFs entregues. Aqui, mais ou menos o caso que aconteceu no outro, a DRJ não fez uma pesquisa no banco de dados, confirmou os equívocos e deixou de conhecer os argumentos porque ela não contraditou, porque o objeto da lide é o crédito, e ela não contraditou o que estava escrito no despacho decisório. Ela disse, não, eu errei mesmo, e esse crédito aí não existe, e ela tenta justificar com a existência em função de outras operações. Vamos direto para a minha parte. Eu digo, no recurso voluntário alega que a decisão recorrida errou ao não conhecer, pois teria demonstrado o crédito. E aí ele entra com os mesmos argumentos do outro recurso voluntário, tá? E ele pede a observação do princípio da verdade material. E aqui eu mais uma vez, eu vou alterar a conclusão, né, assim como alterei do outro, doutor Salvador. Aqui também vai ser conhecer parcialmente na parcela conhecida, negar provimento. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, o voto está exposto, conhecer parcialmente na parte e na parte conhecida, negar provimento. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos em conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento, isso do item 200. Agora, podemos passar para o item 201, por favor, doutor Marcelo? O item 201 é, mais uma vez, a mesma coisa, tá? E o crédito, de acordo com as declarações entregues, o crédito foi integralmente utilizado para quitar débitos, e aí a recorrente diz que as declarações entregues estavam equivocadas, que na verdade não era aquilo que ela tinha declarado. Na verdade, o que houve aqui é que as declarações não foram retificadas, né? Então, tudo que consta no banco de dados da Receita Federal consta que o crédito foi utilizado. E também não foram trazidos aos autos, né, provas, né, documentos contábeis, fiscais, planilhas, que pudessem comprovar o crédito. Então, é exatamente a mesma conclusão do 199 e o 200, que é conhecer parcialmente na parcela conhecida negar provimento. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno?
O relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de voto em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento. Com isso, nós encerramos o julgamento dos itens 198 a 201, com acompanhamento da doutora Camila. Agradecemos aqui a sua presença, doutora Camila. Muito obrigada, um prazer em revê-los e amanhã eu estou de volta. Tchau, que desejar uma ótima sessão. Bom dia, doutora. Tchau, tchau. Bom dia, Camila. Obrigado, doutor Salvador. Obrigado pela ajuda. Tamo junto. Você me ajuda também todo dia, pô? Não, todo dia não. Dia sim, dia não. Não. Podemos passar para os processos de Salvador? 310, então. Um pouquinho de intervalo, rapidinho. Tá bom. 5 minutinhos? 5 minutos, tá bom? Só pra eu pegar uma água aqui. Então, vamos fazer intervalo, eu vou interromper aqui a gravação enquanto isso. Tainá?